Olá, pessoal! Meu nome é Elisa, tenho 48 anos e sou mãe solo. Quando meu marido me deixou, eu me vi sozinha com meu filho João, que na época tinha 8 anos. Hoje ele já tem 24 e ao longo desses anos minha vida foi completamente dedicada a ele. Sempre me esforcei para ser a melhor mãe, colocando suas necessidades em primeiro lugar, mas, como toda mulher, eu também tenho minhas próprias necessidades. Em alguns momentos, o cansaço da rotina e a solidão me faziam desejar mais. Algumas vezes, eu me permitia um pouco de liberdade. Dizia à minha mãe que ia trabalhar até tarde, quando na verdade saía em busca de algo que me tirasse do vazio da noite. No início, essa busca parecia me aliviar, mas, com o tempo, as decepções e a frustração me fizeram questionar se realmente encontrava o que eu procurava. Aos poucos, comecei a me voltar para mim mesma. Quando meu filho estava fora, aproveitava para explorar meus próprios desejos, buscando satisfação de uma forma que só eu poderia me dar. Eu assistia vídeos, lia contos, ouvia relatos e usava alguns brinquedos. O silêncio da casa se tornava o meu refúgio, e ali eu podia finalmente respirar, livre de pressões, ao mesmo tempo em que me sentia mais conectada ao meu corpo e ao que ele pedia. Hoje, com meu filho crescendo e a casa mais cheia de amigos e conversas, às vezes me pego pensando nos meus próprios desejos, ainda escondidos, esperando pelo momento certo para serem vividos plenamente. A vida continua, mas dentro de mim, algo sempre permanece, aguardando. Foi então que meu filho trouxe um amigo novo para dentro de casa. Henrique. Ele era mais velho que meu filho, e logo percebi que ele não era só bonito. Musculoso, com um corpo que exalava poder e força e um charme irresistível que me fazia perder o foco sempre que ele entrava no ambiente. O sorriso dele? Um desses sorrisos capazes de tirar o fôlego e deixar qualquer um perdido em pensamentos. Comecei a olhar ele de uma forma diferente e percebi que não era só eu. Os olhares trocados entre nós eram intensos, carregados de um desejo que não podia ser ignorado. Eu sabia que ele estava me observando com um brilho nos olhos, um brilho que me fazia tremer por dentro. Sou uma mulher com muitas curvas e sei que meu corpo chama a atenção. Talvez vocês pensem que com a idade perdi a graça, mas eu estava longe disso. O tempo que passei sozinha me fez investir em mim mesma. A academia se tornou meu refúgio e os procedimentos estéticos me ajudaram a me sentir mais jovem, mais vibrante. Agora, pareço ser bem mais nova do que realmente sou e sei que isso faz toda a diferença. Meus pontos fortes? São muitos, mas sem dúvida, meu cabelo longo e sedoso, minha cintura fina e o bumbum. Ah, o bumbum. Ele não passava despercebido. Era impossível não perceber como ele se destacava. Perfeito, firme e arrebatador. Não só Henrique reparava. Eu sabia que o desejo de todos na sala estava em mim, e era impossível resistir à tensão que pairava no ar, como se o clima entre nós fosse quente e envolvente, pedindo para ser explorado a cada segundo. Certo dia, enquanto eu preparava o almoço, meu filho, seu amigo Henrique e mais 2 amigos chegaram em casa, vindo de um jogo de futebol. Eles me avisaram que iriam almoçar e passar o resto do dia aqui em casa, jogando videogame e se distraindo. Eu adorei a ideia. Sempre gostei quando a casa estava cheia. Aquele movimento fazia com que eu não me sentisse tão sozinha. Me dava uma sensação de que a vida ainda tinha aquela vibração. Meu filho chegou, me abraçou de forma calorosa e me elogiou pela comida. Eu sorri, me sentindo lisonjeada, e ele subiu para tomar banho. Seus 2 amigos, que já eram habituês da casa, subiram para o quarto do meu filho, enquanto Henrique ficou comigo na cozinha, aproveitando para conversar. Aquelas conversas descontraídas entre nós dois sempre tinham algo de diferente, um clima mais íntimo, mais próximo. Quando meu filho disse que eles iriam vir, eu perguntei de Henrique então. Eu sabia que ele viria, decidi me cuidar um pouco mais. Coloquei um vestido que destacava minhas curvas de forma sutil, mas sem ser vulgar.
Não era para chamar a atenção de ninguém, mas sim para me sentir bem comigo mesma. Passei um dos meus melhores perfumes, aquele que sempre me fazia sentir irresistível, embora dissesse a mim mesma que era só para mim, para meu prazer pessoal. No entanto, eu sabia que Henrique repararia, e não me enganei. Ele notou. Seu olhar se demorou em mim, como se estivesse absorvendo cada detalhe, e eu podia sentir o desejo silencioso no ar. A tensão entre nós estava ficando impossível de ignorar. Seu olhar se demorou em mim, deslizando lentamente por cada parte do meu corpo, como se estivesse absorvendo cada detalhe, cada curva, com uma intensidade que me fez perder o foco. Meu corpo imediatamente esquentou com aquele olhar, uma sensação de fogo correndo por mim, e eu não conseguia controlar o que sentia. Comecei a transpirar levemente, cada partícula do meu ser reagindo a ele, ao que ele despertava em mim. Eu percebi que ele estava fixado no meu decote. Não era algo exagerado, mas o suficiente para despertar curiosidade. O choque elétrico que percorreu meu corpo foi imediato, como se eu tivesse sido tocada por algo invisível. Senti meus melões se endurecerem, um arrepio tomando conta de mim. Eu olhei para ele e vi aquele sorriso provocante, como se ele soubesse exatamente o efeito que estava causando. Então, ele mordeu o lábio inferior com uma sensualidade que me fez tremer por dentro. A tensão entre nós se tornava cada vez mais intensa, impossível de ignorar. Ele então me olhou de maneira mais profunda, com um sorriso malicioso no rosto, e disse, quase como um sussurro: "Você está muito bonita hoje. É para alguma ocasião especial?" Suas palavras ficaram no ar, como se ele soubesse que havia algo a mais por trás da minha aparência, algo que ele estava começando a perceber. Em seguida, ele se aproximou um pouco mais e completou, com um olhar que parecia tocar minha pele: "Esse perfume, parece que você acabou de sair de um banho de rosas. Combina tanto com você, com esse seu jeito suave e envolvente." Suas palavras me atingiram como um toque suave, mas carregado de uma provocação que só aumentava a tensão entre nós. Eu sentia cada elogio como uma carícia, e meu corpo respondia automaticamente, um calor se espalhando, tornando o ambiente cada vez mais pesado, mais carregado. Eu senti os olhos de Henrique em mim antes mesmo de ele falar. Ele se aproximou, o sorriso malicioso nos lábios, e me olhou como se soubesse exatamente o que estava fazendo. "Você sabe que não é normal uma mulher como você passar despercebida, não é?" Meu corpo deu um pequeno sobressalto com as palavras dele, e eu respondi, tentando manter a calma, embora a tensão tomasse conta. "E como uma mulher como eu deveria passar, Henrique? Você acha que estou tentando chamar a atenção?" Eu o vi se aproximar um pouco mais, os olhos fixos nos meus, como se quisesse me devorar com o olhar. A cada palavra, a cada movimento dele, a energia entre nós parecia crescer, tomar forma. Eu não diria que está tentando, mas com esse vestido, esse perfume... Bem, fica difícil não notar. Ele deu uma pausa, sorrindo de forma enigmática. "Eu diria que você está me deixando sem fôlego." Eu desviei os olhos do dele e olhei para baixo rapidamente e vi o brinquedo animado. Conseguia ver o seu tamanho. Me fez perder o fôlego. Era impossível não sentir a reação do meu corpo. O calor subia. Uma onda de desejo começava a se espalhar por mim. Ele estava me deixando sem palavras, mas eu não queria me dar por vencida. Será? Ou talvez você é que não consiga tirar os olhos de mim? Eu podia ver a provocação brilhar nos olhos dele, o jeito como ele parecia se deliciar com aquele jogo. Ele se aproximou ainda mais, como se quisesse invadir o meu espaço, mas eu estava pronta para continuar a brincadeira. "Não consigo e não quero. Cada vez que olho para você, sinto como se pudesse me perder nos seus olhos, ou em qualquer outro detalhe seu." Eu quase podia ouvir meu coração batendo mais rápido. Ele estava me provocando, me fazendo desejar mais a cada palavra. Não sabia se queria dar um passo atrás ou continuar nessa dança com ele, mas as palavras saíram de mim antes que eu pudesse pensar.
Eu olhei nos seus olhos, poderia ver o brilho intenso e disse: Cuidado, Henrique. Você pode acabar se perdendo de verdade. Me aproximei mais um pouco dele e continuei. E eu não sei se você vai querer ser encontrado depois. Eu vi o sorriso dele se alargar, a provocação no ar se tornando mais forte. Ele se aproximou ainda mais, tão perto que quase podia sentir sua respiração quente na minha pele. Eu adoraria me perder, se for com você. Não acho que seria um problema. Ele tocou levemente a ponta dos meus cabelos e o toque foi como uma descarga elétrica, fazendo meu corpo estremecer de prazer. A suavidade do gesto me fez sentir como se a tensão entre nós estivesse prestes a explodir. Na verdade, acho que você gosta desse jogo tanto quanto eu. Eu podia sentir a energia entre nós, quase palpável no ar. Cada palavra, cada movimento dele fazia o ambiente ficar mais carregado, mais quente. O desejo crescia, se tornando impossível de ignorar. Era como se o universo tivesse parado por um momento. Tudo o que importava era ele e eu. E a única coisa que eu queria naquele instante era ceder, sentir o calor do toque dele se espalhando por mim. Antes que eu pudesse dar qualquer resposta, ele avançou. Seus lábios se encontraram com os meus em um beijo inesperado. Foi uma surpresa, mas uma surpresa deliciosa, algo que eu não sabia que desejava até aquele momento. O beijo começou suave, tímido, como se ele estivesse me pedindo permissão, como se quisesse saber se eu estava pronta para o que quer que fosse. Eu retribuí seu beijo e logo a suavidade deu lugar a uma intensidade que me consumiu. O beijo se aprofundou e a sensação que eu tive foi como se meu corpo estivesse sedento por aquilo, necessitando do toque dele, como se não houvesse nada mais no mundo além daquela troca de calor. Ele apertava minha cintura com as mãos, sentindo cada curva, e ao mesmo tempo suas mãos deslizavam pela minha pele, como se quisesse explorar cada centímetro meu. Meus dedos, ansiosos, encontraram os fios de seu cabelo, puxando suavemente sua nuca, como se já soubesse o que fazer, como se tivéssemos dançado esse passo milhares de vezes antes. A forma como nossos corpos se moviam juntos, sem palavras, era como uma coreografia perfeitamente ensaiada, uma dança quente e envolvente. Ele se entregava a mim, e eu a ele, os dois com a mesma vontade, com o mesmo desejo queimando dentro de nós. Não havia mais dúvidas, não havia mais espaço para resistência. Era apenas ele, e eu, e o desejo crescente, se tornando o único som que importava. Não conseguimos nos conter. Ali mesmo, na cozinha, enquanto a panela fervia no fogão, a explosão aconteceu. O mundo à nossa volta desapareceu, e tudo o que restou foi a urgência do momento, a chama ardente que se acendeu entre nós. Nossos corpos se entregaram um ao outro sem reservas, como se já soubéssemos o que fazer, como se cada toque fosse um reflexo do desejo que queimava dentro de nós. O som suave da panela no fogo se misturou ao som dos nossos suspiros e respirações pesadas. Ele me puxou ainda mais para perto, seus lábios agora exigentes, e eu o retribuí com a mesma intensidade, meu corpo se movendo contra o dele como se estivéssemos em perfeita sintonia. Eu sentia a pressão crescente, o desejo se acumulando em cada toque, em cada movimento. Minhas mãos exploravam seu corpo com pressa, com desejo, e ele me correspondia da mesma forma, apertando minha cintura, deslizava suas mãos pela minha pele quente. A pressão entre nós se tornou insuportável, e foi então que finalmente a explosão aconteceu. Foi rápido, mas tão intenso, tão avassalador, que pareciam minutos, mas se transformaram em horas. O tempo se dilatou, e tudo o que existia no universo era o calor de nossos corpos, o prazer que se desdobrava e nos tomava por completo. O mundo, o fogo no fogão, tudo ficou distante. Só restava o prazer puro, sem censura, sem limites. Quando nos separamos, os passos de meu filho começaram a se ouvir, vindo do quarto e pelo corredor. Henrique, em um reflexo rápido, correu para o outro lado do balcão,
se sentando calmamente e focando no celular, como se nada tivesse acontecido. Meu filho entrou na cozinha e olhou para ele, curiosamente, perguntando se tudo estava bem. Henrique, com a tranquilidade de sempre, sorriu e respondeu que sim. Estava ali comigo apenas para me ajudar com o tempero da comida. Meu filho, alheio ao que tinha se passado, o convidou para jogar uma partida de videogame. Eles se despediram de mim, e quando Henrique se virou para sair, me lançou um sorriso discreto e uma piscadela. Meu coração deu um salto. Eu tentei ao máximo segurar o riso, mas meu corpo ainda vibrava com a intensidade do que tinha acontecido minutos antes. Fiquei ali, perdida em meus pensamentos, me perguntando como aquilo tinha ocorrido tão naturalmente e o quanto eu precisava disso. Eu era uma mulher livre e, pela primeira vez em muito tempo, senti o quanto esse lado de mim tinha ficado adormecido. Fiquei pensando se aquilo aconteceria novamente ou se seria apenas aquele momento único. A ideia de que ele voltaria me dava uma sensação de excitação, como se o jogo entre nós estivesse apenas começando. Dias depois, quando ele voltou à minha casa, tudo se repetiu. O desejo voltou com mais força, mais intenso, como uma chama que nunca se apaga. E assim, sem que ninguém soubesse, começamos a viver um segredo, um caso escondido que alimentava minha liberdade de uma forma que eu nunca tinha experimentado antes. Às vezes me pego pensando sobre isso. Sinto que sou livre e não devo me preocupar com o que meu filho vai pensar. Ele já está criado e tem sua própria vida. Mas, por outro lado, fico me perguntando se há algo de errado nisso. Será que é ético, por ser amigo dele? Me pego refletindo sobre isso, e por mais que algo dentro de mim questione, a vontade de viver esse prazer, essa conexão intensa, é mais forte. Vocês acham que é antiético? Quero ouvir a opinião de vocês. E não esqueçam de se inscrever no canal.